Olá, técnico industrial. Seja bem-vindo aqui a mais um Conectados, um programa que trata de inovação, empreendedorismo, formação, negócios, oportunidades, tudo de relevante para a sua carreira profissional. Hoje nós estamos recebendo aqui, com muita alegria, o empresário e profissional Francisco Silva, diretor da FAES Engenharia, que trabalha com energia solar fotovoltaica e energias renováveis. Seja bem-vindo, Francisco, aqui ao CRT. Rodrigo. O Francisco vai falar para vocês muita coisa, ou quase tudo, ou pelo menos começar a introduzir o conteúdo aqui para vocês sobre energia solar fotovoltaica, como é que está esse mercado. Então, é muito prazer. Francisco, isso é um tema aqui muito relevante para a gente, mas antes de entrar no tema, eu vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda, aí, apertando aí o sininho de notificações, né, comentar, enfim. Vamos interagindo aqui nesse canal para a gente estar informando e criando uma comunidade técnica cada vez mais forte. Francisco, esse tema é um tema palpitante aqui para a gente, claro, no Brasil, né, também, e o técnico industrial tem que estar absolutamente conectado, né, com a ideia das energias renováveis e da energia solar, em especial, que está ganhando uma força muito importante, né? Não só na economia, como na eficiência, enfim, até na política ambiental do país, né? Primeiro, Francisco, eu queria que você falasse um pouquinho, você é técnico eletrotécnico, você é engenheiro civil, né? Técnico de segurança do trabalho, então você trabalha em engenheiro de segurança do trabalho e com mestrado na área de engenharia ambiental, né? Então isso tem uma trajetória muito rica, muito importante para passar conteúdo aqui para os nossos colegas. Fala um pouquinho da sua trajetória para a gente, rapidamente. Na verdade, tudo começa com o técnico. Sim. Né? Tudo começa com o técnico e é o grande alicerce, né? É o grande alicerce da minha vida, né? E eu acredito que de muitas pessoas que estão hoje, né, começando suas carreiras, né? E essa minha inspiração, vamos dizer assim, né? Essa minha decisão para fazer o curso técnico, ela foi muito mais intuitiva, né, do que propriamente, vamos dizer assim, planejada, né? E tudo vem de coisas que eu acredito muito que são exemplo, né? E esse exemplo eu tive uma sorte muito grande, que esse exemplo veio do meu pai, né? Que foi um cara que não teve muitas oportunidades de estudar, né? Mas isso não significou muita coisa em termos de aprendizado. Ele era um cara com uma cultura imensa, né? Que foi construída ao longo das experiências profissionais que ele obteve, né? Ele acabou entrando na construção civil e foi migrando, né? Talvez também por necessidade acabou se encantando com a área. Sim, exatamente, né? E conseguiu, no final da carreira, ele conseguiu ser mestre de obra, né? Era uma pessoa que você poderia conversar com ele a respeito de qualquer coisa, né? E, no entanto, ele só tinha o ensino fundamental, né? Era a quinta série daquela época, né? O primário, né? Na época dele seria o primário, né? Isso para mim foi uma coisa bastante importante, né? Porque ele resolveu a vida dele e eu resolvi também, além de não ser um peso para ele, né, em termos financeiros, né? Eu resolvi que o técnico ele me daria essa oportunidade, né? Tanto de ter dignidade, quanto de ter uma carreira. Acessar logo o mercado de trabalho. Acessar o mercado de trabalho, me tornar independente financeiramente, né? E isso também, essa bagagem técnica também impulsionar as outras coisas que eu vim fazendo na minha vida, que foi a engenharia, que foram os outros cursos que foram surgindo naturalmente, né? E eu te digo com tranquilidade, Rodrigo, eu não me arrependo de absolutamente nada. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo, exatamente como eu fiz, porque esse meu arcabouço que eu tive no curso técnico e a formação que eu tive, e as informações e as experiências, elas ainda estão valendo até hoje. Perfeito. Bom, ficando aqui no vídeo até o final, no final aqui o Francisco vai trazer aqui uma surpresa aqui interessante para os conectados. Francisco, você desenvolveu, então, competência, tem uma empresa que faz projetos, né, de energia solar fotovoltaica, né, enfim, você tem uma compreensão bastante horizontal e vertical, assim, bastante ampla, né, do processo, né, já está nisso há bastante tempo, e você teve também uma experiência na Light muito grande, né? Sim, foram só 22 anos. Só 22 anos. Só 22 anos, que é uma experiência... Chegou a uma posição de chefia e de parte de setor na Light. Sim.
E uma coisa bem marcante na minha formação profissional, bem marcante. E tem experiência em docência, em instrução de Também, conteúdo. também. Foram 6 anos de Senai. Senai, né? então... Foi uma outra grande escola. O Senai tem muita competência em, inclusive, ensinar a ensinar, né? Porque o Senai está na matriz dele, realmente, muito então, importante. O docente do Senai é alguém do mercado que tem experiência, né? E que, além de transmitir a competência técnica, né? Vamos dizer assim, teórica, ele também traz a competência técnica da vivência. Que é uma realidade até do técnico, né? Sim, ele precisa viver isso, né? E é uma coisa que o técnico tem isso, mas o engenheiro não tem. Exatamente. O arquiteto não tem. Né? E como a formação de técnico foi importante para a sua formação de engenharia, né? Determinou tudo. Determinou tudo, né? E eu digo que é um grande divisor de águas, né? Até hoje, Rodrigo, até hoje, trabalhando como engenheiro, trabalhando na área fotovoltaica, eu não deixo de interferir no processo, entendeu? E não tenho nenhuma assim, dificuldade, né? de indicar como fazer, porque eu sei fazer, né? Então é bem diferente, né? É bem diferente você saber como é que faz, né, para comandar as pessoas, que é a função do técnico, que é a função do engenheiro. E uma outra coisa, além disso, você saber fazer. Perfeito. São coisas bem diferentes, né, bem diferentes. Existe uma nuancezinha disso aí, mas isso é muito importante, foi muito importante para mim, e eu acredito que vai ser muito importante para muita gente também. Aquela coisa do hands-on, né? De pegar, botar a mão na massa e saber fazer também. Perfeito. Isso é muito importante. Entrando na questão mais técnica do segmento, Francisco, quer dizer, a energia solar hoje, ela, no Brasil, ela tem uma demanda reprimida enorme, ou seja, uma possibilidade de expansão absurda, né? E como é que está hoje o cenário econômico disso, as oportunidades disso, e aí depois as oportunidades de trabalho nisso? Bem lembrado disso, Rodrigo. Hoje, nossa matriz energética, né, para quem não sabe o que é matriz energética, né, vou fazer uma pontuaçãozinha bem rápida, né. O Brasil ele tem ainda, né, uma matriz energética predominantemente hidroelétrica, né, hidroelétrica. Isso já foi 75% e hoje está em torno de 60%, né. Aí você me pergunta, mas como assim? Né? Era 75% e hoje é 60%, você diminuiu o volume dos rios e tal? Sim, diminuiu um pouquinho. Mas não é que a geração hidrelétrica ela tenha diminuído de tamanho, né, e de demanda, não. O que aconteceu foi que a demanda cresceu, né? E ela foi substituída não por mais energia hidroelétrica. A não ser um empreendimento ou outro, mas não como era 30, 40 anos. Exatamente. Então, outras fontes surgiram, né? Então, surgiu a matriz nuclear, surgiu a matriz termoelétrica, né? Surgiu a matriz eólica, surgiu a matriz solar, né? Então, hoje a gente tem uma composição da nossa matriz energética muito mais rica e, eu diria, muito mais segura, né? Imagine se você tem 75% da tua matriz num único segmento, que é hidroelétrico, né? E se tiver um regime de seca prolongado... Exatamente. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Tivemos apagão aí há 15 anos atrás. Exatamente. Alguns governos atrás, você teve alguns programas que foram feitos, o Procel, né, que todo mundo conhece hoje, pela etiquetazinha que tem na geladeira, que tem no eletrodoméstico, que mostra lá quando o equipamento é de alta eficiência energética, classe A e tal. Ele surgiu exatamente nesse momento. Crise, né? Nasceu dessa crise, né? A crise sempre traz alguma coisa boa, né? E essa foi uma das coisas boas, que é a eficiência energética. O que é eficiência energética, né? É você conseguir fazer mais com menos, né? Então, um motor eficiente é aquele motor que ele consome menos energia e que produz o mesmo trabalho ou mais que aquele motor antigo, tá certo? Então, esse é o conceito de eficiência energética. Tem a ver com energia fotovoltaica? Sim, tem a ver com qualquer energia, né? Quanto menos energia eu precisar consumir, menos energia eu vou precisar demandar, menos energia eu vou precisar gerar e, obviamente, o meu sistema vai ficar cada vez menor e com custo menor também. Perfeito. Tá certo? A gente conversava antes, né, e que quer dizer, o Brasil, por razões óbvias, tem um potencial de crescimento muito grande na área solar pela questão da quantidade de radiação, né?
Então você fez um comparativo entre Brasil e Alemanha. Queria que você repetisse o comparativo aqui. Essa coisa assim, é absurda, Rodrigo, né? A Alemanha é um caso que qualquer pessoa que queira estudar algum pouquinho de energia fotovoltaica, que queira ingressar no segmento, eu aconselho fortemente que leia sobre a Alemanha, né? A Alemanha, ela mudou a matriz energética dela de 75% fóssil para 25% fóssil. Isso num período muito curto, né? 20, 30 anos. Muito curto, né? O que ela fez para isso? Esse é tema que a gente vai abordar numa outra ocasião, tá? Porque é uma história longa, mas é uma história muito interessante que eu acho que pode ser replicada, né? Pode ser repetida, né? Por qualquer país que queira, né? Que queira realmente trabalhar com sustentabilidade, que queira evoluir, né? A nossa matriz hoje, né? A matriz de energia fotovoltaica, de energia solar, vamos dizer assim, né? Ela é só 1% da nossa matriz. Incrível. 1%. Potencial de crescimento. 1%. E o nosso sol, né? O pior sol do Brasil, ou seja, a pior radiação do Brasil, a pior, né? Que normalmente estão nas latitudes maiores, né? Então, você tem no Equador uma radiação mais alta e ela vai diminuindo à medida que você se afasta do Equador. Tá? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você teria, né, você tá na latitude 33, né, e no Equador você está no 0, você teria uma radiação menor, tá? Em relação ao Equador. Tá? Aqui no Rio de Janeiro a gente está 23, a gente está no meio, né? Basicamente. Dentro da faixa tropical. Da faixa tropical, né? O pior sol do Brasil, tá? A pior radiação do Brasil é muito melhor que a melhor radiação da Alemanha. Olha isso, gente. E a Alemanha conseguiu. A pior radiação do Brasil é superior à melhor radiação da Alemanha, que fez uma revolução na energia solar. Então, no Brasil, que é continental, que tem uma demanda urbana enorme de produção, enfim, tem um parque industrial razoável. Exatamente. Né? E a grande vantagem, né, é que essa radiação ela está, vamos dizer assim, democraticamente distribuída por todo o território nacional. Tá certo? Ou seja, todo mundo pode gerar energia. Exatamente. Então tem um potencial imenso a ser explorado, né? E esse potencial, ele traz junto com ele, né, uma coisa que é muito importante, que a resolução ANEEL 482 ela trouxe, né, que é a possibilidade de você gerar sua própria energia. Então isso é muito importante. Importante por quê? Porque a inflação energética ela é cada vez maior. A gente está crescendo cada vez mais, as contas de energia elas estão cada vez aumentando mais. Só para dar um exemplo, o último reajuste da Light foi 12%. Né? E qual foi a taxa Selic que nós estamos trabalhando hoje? 4,25%. Ou seja, a inflação energética ela é muito maior do que a inflação. Bom, Francisco, aí o nosso técnico que tem um cliente, ou ele trabalha para uma empresa que atende também ao mercado, esse cliente vai perguntar assim, tá, eu vou olhar essa coisa de energia solar. É caro instalar um equipamento, um sistema desse? Eu vou devolver para você uma pergunta, tá? Existe para mim duas coisas que são bastante interessantes e que as pessoas normalmente não prestam muita atenção. Uma coisa é custo. O que é custo? É tudo aquilo que eu gasto que não me traz nenhum retorno. Por exemplo, pagar uma conta de energia. É custo. Né? Porque a única garantia que eu tenho é a garantia de fornecimento, tá certo? Agora, investir num sistema fotovoltaico é bem diferente. Por quê? Porque esse sistema se paga, né? Eu diria, ele se paga com o que você paga de conta de energia. Ou seja, você transformou o que era custo em investimento sem praticamente mudar nada no teu fluxo de caixa, tá? Então, vamos supor, hoje já existem várias linhas de financiamento no mercado. Tá? Em algumas delas, dependendo do consumo que você tenha, tá? Você pode ter uma prestação, tá? Uma prestação desse financiamento que é equivalente ou até menor do que o valor da conta de energia que você paga. Tá certo? Aí eu te pergunto, se é caro ou é barato? Eu diria que nem é caro, nem é barato. Aí você me pergunta, poderia esse preço tende a cair? Poderia cair mais? Com toda certeza, tá certo? E o que vai fazer isso acontecer? Uma entidade chamada mercado, tá certo? É a competitividade, né,
que vai fazer com que essas coisas caiam e já está acontecendo. Já está acontecendo. O payback, que é o tempo de retorno do investimento, há 15 anos atrás chegava a 8, 10 anos. Hoje, em 2, 3 anos, você tem o retorno desse investimento. Em alguns casos, né? Em alguns casos, de consumos muito altos. Mas se a gente trabalhar com 5 anos, 5 anos a gente está com um número bastante razoável. Excelente. E governos, não só para falar de governo federal, mas governos estaduais, governos municipais, já olham também como política estratégica incentivar, né? Então é uma tendência de convergência entre mercado, regulação, governo, para poder tornar isso cada vez mais acessível, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que isso pode ser muito mais intensificado, né? E eu acho que a sociedade tem um papel bastante preponderante com relação a isso, né? No sentido de pleitear essas melhorias. Já existem alguns estados que adotam políticas mais agressivas, Minas, né? Minas Gerais é um caso bastante emblemático. Tem alguns municípios que incentivam com redução de IPTU. Exatamente, que é o IPTU verde, né? IPTU verde, né? Para a gente ter uma ideia, a Seropédica já tem IPTU verde. A Seropédica tem IPTU verde. E a cidade do Rio de Janeiro tem um projeto que ainda não foi votado, mas também é uma coisa que caminha para ser aprovado, para ter como Curitiba, enfim, em que a energia fotovoltaica ela vai gerar uma redução no teu IPTU. Você traz números assim muito expressivos em volume de empregos potenciais gerados, só em 2020, né? Fala um pouco desses dados aí que você já levantou. Olha, Rodrigo, o potencial de emprego desse segmento é muito grande. Além da multidisciplinaridade, a gente que acha que é só para o eletrotécnico. Exatamente, é uma outra coisa bem importante, bem importante. Eu diria hoje que o setor fotovoltaico, né, e o setor de energias sustentáveis, vamos dizer assim, vamos colocar a eólica também, né, é um dos setores no Brasil hoje que emprega mais, né? E essa questão da multidisciplinaridade também é muito importante, né? Então, todo mundo pode pensar que energia fotovoltaica é coisa para o engenheiro eletricista, é coisa para o técnico eletrotécnico, mas não é não, né? A montagem de um sistema fotovoltaico, vamos entender, é uma obra. É uma obra, né? Eu vou estar colocando num telhado, vamos falar de uma casa, uma instalação bem simples, né? Vou estar colocando numa casa, né, no telhado de uma casa, né, uma sobrecarga que, quando esse telhado foi dimensionado, não foi prevista, tá certo? Isso significa que todo o sistema fotovoltaico que eu colocar no telhado vai cair o telhado? Não. Significa que eu vou precisar de um outro profissional com um outro tipo de expertise, um técnico de edificações, por exemplo, um engenheiro civil, por exemplo, que faça uma análise dessa estrutura e verifique se essa estrutura tem capacidade para suportar. Normalmente suporta? Normalmente suporta. Mas precisa ser analisado? Sempre. Sempre precisa ser analisado. Você pode embarcar até um sistema de automação que vai envolver um eletrônico ou um profissional de automação, né, que vai estar integrado a uma equipe para poder automatizar, talvez, um sistema. Sim, sim. O próprio sistema fotovoltaico, ele é um sistema sofisticado, né, com muitos componentes eletroeletrônicos, né, e com muita automação embarcada, vamos dizer assim, né. Então, são ramos que vão surgindo gradativamente, né, e vão incorporando cada vez mais profissionais dentro dessa grande cadeia que é esse segmento de sustentável, energia fotovoltaica, energia eólica. Perfeito. Francisco, agora vamos contar aqui a novidade aqui para os nossos colegas. É com muita satisfação que nós estamos começando nosso programa de educação continuada aqui do CRT. O CRT entende, a diretoria do CRT e o seu plenário de conselheiros entendem que é uma missão estratégica do CRT colaborar para a educação continuada, para o aperfeiçoamento profissional do técnico, para valorizá-lo e inseri-lo cada vez mais no mercado de trabalho. Então, nós estamos implementando um programa de educação continuada, de cursos livres, que começa neste momento com um primeiro workshop, e aí eu queria que o Francisco desse a notícia diretamente, workshop na área de energia solar fotovoltaica. Fala para a gente, Francisco. Perfeito. Queria agradecer a oportunidade que o CRT está dando para a gente de inaugurar o programa. De inaugurar o programa, né? Na verdade, um workshop vai acontecer no dia 10 de março. Né? Aqui no CRT. Aqui no CRT, é uma terça-feira, no horário das 18 às 21 horas. Esse workshop ele tem uma outra finalidade também
dentro do meu processo, da minha forma de enxergar a vida também, né? Quer dizer, embora o meu segmento, quer dizer, o meu foco seja instalação de sistemas fotovoltaicos, homologação de sistema, projeto, instalação, tá certo? Eu entendo, né? Eu entendo que existe um papel muito importante da nossa parte de disseminação de conhecimento, tá? Então isso é muito importante. Para quê? Para fortalecer a cadeia, para ter outros profissionais, para gerar outras oportunidades de emprego, de renda decente, qualificada e com isso fortalecer cada vez mais o setor. E formar uma cultura técnica também Exatamente, diferente, né? Exatamente. Então, no dia 10 de março, entre 18 e 21 horas, aqui no CRT, endereço aqui na Avenida Passos, 120 aqui no centro. A gente está próximo aqui à estação de metrô, está próximo ao VLT, está próximo à Central do Brasil, enfim, próximo às barcas, enfim, a gente está aqui num lugar muito estratégico aqui no centro do Rio. Então a gente aguarda todos vocês aqui para participarem desse workshop. Com a certificação, a gente vai certificar os participantes, né, da FAES Engenharia, com apoio institucional aqui do CRT. E mais suas considerações finais aqui, Francisco. É um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Rodrigo, só tenho a agradecer, né, e queria reiterar, né, o convite para que venham todos ao workshop, né? O workshop é gratuito, tá, pessoal? Que é gratuito, né? Essa era a última informação. Não tem custo absolutamente nenhum. E eu acho que é um grande investimento que você vai estar fazendo na tua vida e você vai ouvir coisas desse setor que com toda certeza você não sabia que existia e vai abrir com toda certeza, e eu espero, outros horizontes na tua vida. Francisco, muito obrigado aqui pela presença. A gente espera vocês aqui outras vezes para continuar falando desse tema que é infindável, energias renováveis, eficiência. Muito obrigado pela presença. Você, mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, tocar lá no sininho de notificações, curta e compartilhe. E até o próximo programa aqui do Conectados.